Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados viveram e trabalharam em locais chamados trincheiras de guerra. As trincheiras eram longos túneis e valas escavadas na terra, onde os combatentes se protegiam e organizavam suas estratégias. E valas escavadas na terra, onde os combatentes se protegiam e organizavam suas estratégias. Mas o que poucos sabem é como era a vida dentro dessas trincheiras, o cotidiano, os desafios e as pequenas vitórias diárias. Hoje, vamos conhecer o que havia por trás desse símbolo da guerra. As trincheiras de guerra eram cavadas no solo, com o objetivo de proteger os soldados do frio, da chuva e das ações inimigas. Geralmente formavam redes enormes, com corredores, postos de observação e áreas de descanso improvisadas. Algumas chegavam a se estender por centenas de quilômetros. Embora fossem criadas para a segurança, também se tornaram lugares de convivência, estratégia e resistência. A vida nesses corredores de terra era um mundo à parte, onde o tempo corria de uma forma diferente. Eles não eram apenas estruturas de defesa, mas lares temporários construídos na urgência, onde cada metro de terra cavada representava um esforço de sobrevivência. A engenhosidade era fundamental, e os soldados usavam tudo o que tinham à mão para tornar esses espaços minimamente habitáveis. A complexidade dessas redes subterrâneas revela o nível de organização e o pensamento estratégico que existia mesmo em meio ao caos. Dentro das trincheiras, os soldados viviam em uma rotina constante. Havia horários para vigiar, escrever cartas e até momentos de descanso. O solo úmido e o clima frio tornavam tudo mais difícil, mas a amizade entre os companheiros era o que mantinha muitos deles firmes. Alguns construíam pequenos abrigos com madeira, lonas e sacos de areia para se proteger da chuva. Imagine acordar todos os dias nesse ambiente, com tarefas que se repetiam, mas que eram cruciais para a sobrevivência de todos. A disciplina era rigorosa, pois cada função, desde o sentinela no posto de observação até o cozinheiro que preparava as refeições, era vital. O espírito de camaradagem nascia dessa necessidade mútua. O simples ato de compartilhar um pouco de comida quente, nas trincheiras de guerra, se tornavam momentos preciosos que fortaleciam os laços e aliviavam a tensão. As cartas eram uma das partes mais importantes da vida nas trincheiras. Todos os dias chegavam e saíam mensagens que ligavam os soldados às suas famílias. Escrever era uma forma de manter a esperança viva e lembrar o motivo de estarem ali. Muitas dessas cartas foram preservadas e hoje contam histórias de coragem, amizade e saudade. Para muitos, esse pedaço de papel era a única conexão com o mundo que haviam deixado para trás. Era uma fuga momentânea da realidade dura, uma chance de expressar sentimentos que não podiam ser ditos em voz alta. Receber uma carta era um evento. Os soldados se reuniam para ler notícias de casa, compartilhando a alegria e, às vezes, a tristeza de seus companheiros. Esses registros são hoje janelas para a alma humana em tempos de adversidade, mostrando que, mesmo distantes, o amor e a lembrança eram forças poderosas que sustentavam o espírito. A rotina nas trincheiras parecia não ter fim. Os dias se misturavam e o tempo parecia andar mais devagar. Para passar as longas horas, alguns jogavam cartas, escreviam diários ou criavam pequenas músicas. Outros cuidavam de equipamentos e organizavam o espaço para manter tudo em ordem. Mesmo nas condições mais simples, havia espaço para criatividade e solidariedade. O tédio era um inimigo tão presente quanto qualquer outro. Encontrar maneiras de ocupar a mente era uma forma de resistência. Pequenos objetos eram esculpidos em madeira, poemas eram rabiscados em cadernos e jogos improvisados surgiam para quebrar a monotonia. Essas atividades não eram apenas passatempos, eram mecanismos de sobrevivência psicológica, uma forma de afirmar a própria humanidade em um ambiente que tentava reduzi-los a meros soldados. A manutenção do equipamento e a organização do espaço também traziam um senso de propósito e normalidade. O clima nas trincheiras era um dos maiores desafios. A chuva transformava o chão em lama, o frio congelava os dedos e o vento trazia o som distante da guerra. Mas com o tempo,
Os soldados aprendiam a adaptar-se, criavam sistemas de drenagem, improvisavam coberturas e faziam fogueiras pequenas para se aquecer. Era uma batalha constante contra a natureza e o tempo. A luta contra os elementos era implacável. Os pés constantemente molhados, o frio que penetrava até os ossos e a lama que dificultava cada movimento eram realidades diárias. A criatividade era a principal arma nessa batalha. Eles aprendiam a usar tábuas de madeira para criar passarelas sobre a lama, a reforçar as paredes da trincheira para evitar desmoronamentos e a encontrar os melhores pontos para se abrigar do vento cortante. Essa adaptação contínua era um testemunho da incrível resiliência humana e da capacidade de encontrar soluções mesmo nas circunstâncias mais adversas. Viver em uma trincheira de guerra exigia muita força mental. Não era apenas uma questão de resistência física, mas de esperança e trabalho em equipe. Os companheiros se apoiavam mutuamente, compartilhando histórias, risadas e sonhos de voltar para casa. Essa união foi o que manteve muitos soldados firmes até o final. A mente era o campo de batalha mais importante. Manter o moral elevado era um esforço coletivo. Os veteranos cuidavam dos mais novos, compartilhando experiências e conselhos. Histórias eram contadas ao redor de uma pequena chama, não apenas para passar o tempo, mas para reforçar a ideia de que eles não estavam sozinhos. A promessa de um futuro, de reencontrar a família e de viver em paz, era o combustível que alimentava a esperança. A solidariedade era a cola que mantinha tudo unido, transformando um grupo de indivíduos em uma verdadeira família, unida pela experiência compartilhada. As trincheiras de guerra se tornaram um símbolo da resistência humana. Elas nos lembram que, mesmo nos momentos mais difíceis, a coragem, a amizade e a esperança podem florescer. Ao estudarmos esse período, aprendemos não sobre armas, mas sobre a força das pessoas comuns que enfrentaram o impossível. A história delas é uma lição sobre a capacidade de superação e a importância dos laços humanos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se você gostou de aprender mais sobre este lado da história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. No próximo episódio, vamos explorar a vida nas cidades durante a guerra, como o conflito mudou o dia a dia das pessoas. Até lá,